Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, esteja se aproximando mais de Deus neste tempo onde estamos em isolamento social, estamos distantes de tudo e acredito que Deus tem nos dado esse tempo para que nós nos aproximemos mais dele, conheçamos mais o nosso Salvador e nos fortifiquemos mais na sua palavra. Bom, hoje nós vamos começar o nosso estudo em Abacuque, certo? O livro do profeta Abacuque. E o objetivo desse estudo, meus irmãos, é nos ajudar a enfrentar esse tempo difícil confiando em Deus, tá bom? A ideia do estudo, então, do livro, da análise do livro de Abacuque, é aumentar a nossa confiança em Deus. É mostrar a nós onde deve estar a nossa fé, ok? E é por causa disso que o título do nosso estudo, da nossa análise no livro de Abacuque, é Confiando em Deus em Tempos Difíceis, ok? Num contexto em que estamos vivendo, muitas pessoas estão se perguntando onde é que está Deus? Será que Deus está longe de nós, que não pode nos acudir? Onde é que está a mão poderosa de Deus para tirar todas essas coisas que estão acontecendo sobre nós, ou, na verdade, no nosso tempo? Então, a ideia do estudo é nos trazer novamente a confiança em Deus. Na verdade, relembrarmos que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os tempos sejam ruins, a nossa confiança não pode ser abalada. A nossa fé não pode ser abalada por todos esses eventos que estão acontecendo. Mas nós precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus e confiar nas promessas que Ele tem para nós. Em tudo aquilo que Ele prometeu para a gente, na esperança que nós recebemos ao sermos regenerados por meio do sacrifício e ressurreição de Jesus. Todas essas coisas deveriam nos fazer olhar mais para Deus, olhar mais para Jesus e deixar com que essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor não afetassem a nossa fé. O texto-chave, ou o versículo-chave do nosso estudo é Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo é o versículo-chave de todo o texto, mostrando que aquelas pessoas que confiam nelas mesmas, ela não é reta diante de Deus. A retidão do homem é tida na sua confiança para com Deus. Por isso que o texto, o versículo começa: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ou seja, aquele que é soberbo, que confia nas suas próprias forças e não em Deus, ele não é reto diante de Deus. Mas o justo, aquele que olha para o Senhor, aquele que olha para Jesus, ele vive pela fé. Ele vive agarrado nas promessas que Jesus fez para ele. Então, uma vez que temos as promessas de Deus, uma vez que recebemos essa esperança viva das mãos do próprio Jesus, nós então devemos nos agarrar ainda mais nessas promessas e passar essa tempestade olhando para frente, olhando para Jesus, nos alegrando naquilo que nós já temos dele. Então, falando um pouco do nosso texto, do nosso estudo em Abacuque, nosso primeiro tempo aqui tem como objetivo olhar panoramicamente para o livro, tá bom? Como uma introdução. Nós vamos ver alguns aspectos, vamos dar uma olhada no contexto em que o profeta vivia, vamos dar uma olhada num livro como um todo, tá bom? E já falando um pouco sobre o livro em si, Abacuque, ele está entre os profetas menores, tá bom? E o termo menor que é usado para Abacuque não é concernente à importância dentro do grupo ali dos profetas. A ideia do profeta menor
é porque ele escreveu pouco material. Abacuque, ele só tem 3 capítulos. Então, diante de Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, ele tem um material bem pequeno. Portanto, ele é considerado um profeta menor. Ok? Diante disso, Abacuque, ele nos traz, por mais que seja um pouco material, apenas 3 capítulos, nos traz um material fantástico, nos traz um material fabuloso, né? Nos traz verdades que confrontam a nossa vida, nos trazem verdades que nos ensinam, que nos exortam, que são coisas que nós deveríamos ir diariamente atrás delas para fortificar a nossa fé. Abacuque, ele viveu em uma época com grandes problemas, problemas sociais, problemas políticos, problemas religiosos. Tá? E o livro, então, nos oferece a história da jornada de um homem que vai da dúvida para a certeza, que vai da angústia para a confiança, que vai da incerteza para a fé. E isso é fantástico, que nos ajuda a ver como é que é a caminhada de um justo, de um homem de Deus. Por mais que haja incerteza, quando ele olha para Deus, tudo se torna melhor de se enxergar e lhe traz certeza das coisas. No momento em que a fé estava abalada, quando olha para Deus, a perspectiva muda. A sua fé agora está em Deus, nas ações de Deus, nas promessas de Deus. O livro nos mostra essa jornada. O desafio de Abacuque é enfrentar ou é aprender a confiar em Deus, mesmo que as coisas não melhorassem. Esse é o desafio de Abacuque. Abacuque deveria olhar para os eventos que estavam acontecendo, os problemas sociais, problemas religiosos, problemas políticos, olhar para o futuro e ver que Deus iria agir de maneira mais firme com o povo, trazendo os caldeus para disciplinar aquele povo de Judá. E então, diante de todo esse contexto de coisas ruins, Abacuque, ele deveria aprender a confiar em Deus, mesmo que as coisas piorassem. E essa verdade, hoje para nós, deve ser algo bem latente. Por quê? Porque para qualquer lado que nós olhemos, nós não vemos coisas boas. Estamos vivendo uma crise social, estamos vivendo uma crise política, estamos vivendo uma crise sanitária, estamos vivendo em um tempo onde as pessoas querem oprimir os mais fracos. Muito parecido com o contexto de Abacuque. E o que nós vemos lá na frente parece que não há uma esperança de que tudo possa melhorar. Então, o que nós devemos fazer diante dessas coisas? O livro vai nos ensinar que nós devemos confiar em Deus. Uma curiosidade sobre o livro é que Abacuque, ele não é mencionado em outra parte das Escrituras, né? Nós não sabemos muito acerca dele, a não ser o que o texto próprio diz. Então, essas informações nos fazem tentar entender um pouco mais sobre o profeta dentro do livro. Já que nós não temos em outras partes das Escrituras algo sobre o autor, então nós podemos retirar algumas coisas que o próprio texto nos diz. Como eu disse, Abacuque, ele não é mencionado em outra parte da Escritura, não se sabe quem foi o seu pai, não se sabe de onde ele veio, qual a sua cidade natal, nós não sabemos de que tribo ele era, não sabemos se ele tinha família, se tinha esposa ou se tinha filhos. Mas o que nós podemos tirar do texto, e especificamente do capítulo 3, parece que ele entendia
acerca dos assuntos de músicas. Sabia algo sobre composição de poesia. Então, isso implicitamente pode nos dizer que ele era um levita, um sacerdote que trabalhava no templo como um profeta de ofício mesmo. Ele tinha como tarefa ser intermediário de Deus para com o povo, mas ele também trabalhava como sacerdote dentro do templo, compondo poesias. O capítulo 3 nos mostra ali no final que ele diz, depois que ele compõe aquela poesia, ele diz que era para ser cantado pelo mestre de canto com instrumento de cordas. Isso pode nos trazer uma informação que ele conhecia sobre o culto no templo. Tá, ok? O que mais sabemos sobre o profeta? O livro nos conta, ou o livro nos diz que ele era um amante da justiça. Tá? Tanto que ele inicia o seu livro com um clamor de socorro, com gritos para que a justiça de Deus pudesse ser revelada naquele tempo. Então, outra curiosidade, existe um livro apócrifo chamado Daniel, Bel e o Dragão. Depois você pode procurar. Esse apócrifo, ele cita um Abacuque, e este Abacuque estava no exílio na Babilônia, no tempo de Daniel. Ou seja, ele foi levado junto com os garotos e estavam lá. E este livro diz que este Abacuque, ele levava comida enquanto Daniel estava na cova dos leões. Tá? Nós sabemos que essa história ela não é verdadeira, tá bom? Também não é inspirada, mas esse apócrifo traz essas informações. Não se sabe se este Abacuque é o Abacuque, o profeta, ou se é outro Abacuque. Mas esse apócrifo nos traz essas informações. O profeta, como eu disse, ele servia como intermediário entre Deus e o povo. Era ele quem deveria mostrar ao povo o caminho por onde eles deveriam andar. Se caso o povo se desviasse, ele deveria ir atrás do povo e trazer o povo de volta ao caminho que eles deveriam estar. Então, como eu disse, Abacuque, ele era um profeta de ofício, mas também ele entendia algumas coisas sobre o culto no templo que lá estava. Tudo indica que o profeta viveu no período mais tenebroso de Judá, mais obscuro de Judá, onde o povo estava em declínio moral, em declínio religioso, em declínio político. E a história nos conta, segundo capítulo 1, versículo 6, que existia ou que estava se aproximando uma invasão por causa de todos os pecados do povo. Parece que Deus, ao ver toda aquela situação, já não estava mais aguentando, então ele decide usar um povo para invadir Judá, saquear, devastar Judá como disciplina para o povo. Essa invasão ela viria pelas mãos dos caldeus ou pelo povo babilônio. Abacuque, então, ele está nesse contexto e parece que o livro nos mostra que Abacuque ele toma uma outra direção. Ao invés dele ser intermediário de Deus para o povo, aqui ele é intermediário do povo para com Deus. Abacuque assume a tarefa de ir na outra direção, chamando Deus para prestar contas das suas ações, de como ele iria tratar o povo. E Abacuque aqui ele se mostra preparado, se mostra convicto, como outros poucos se mostraram, para questionar as ações de Deus, questionar a justiça das ações que ele iria colocar em cima do povo. Como eu disse, com base no capítulo 1, versículo 6, a invasão dos caldeus estava se aproximando lá no horizonte,
E isso tudo, essa informação, ela nos diz que Abacuque ele foi escrito no tempo antes do exílio, pré-exílio, ok? Ah, naquela época, haja vista toda a visão que o profeta teve de que os caldeus estavam vindo, naquela época o Império Babilônio, ou o Império Neo-Babilônico, ele estava em crescimento, tanto político como militar, e com isso ele estava avançando o território, ele estava conquistando tudo o que estava na sua frente. Então, o mapa político ele estava mudando rapidamente. Naquela época existia grandes potências mundiais e existiam três grandes impérios naquela época: a Síria, o Egito e a Babilônia. A Síria, naquela época, ela estava caindo de poder, tanto é que Babilônia ela avançou contra a Síria e destruiu a cidade de Nínive, a capital da Síria. Parece que essa foi a primeira potência que Babilônia passou por cima. Então, depois disso, ele avançou e foi contra o Egito. E a gente vê ali a luta no Vale do Carquemes entre Nabucodonosor contra o faraó chamado Neco. Então, nessa batalha em Carquemes, a Babilônia, então, ele passa por cima também do Egito, devastando ali o Império Egípcio. E então a Babilônia, ela começa a crescer politicamente, como eu disse, militarmente e também em conquistas. O povo de Judá, ele havia experimentado a boa mão de Deus durante o tempo de Josias, quando o rei Josias fez a reforma religiosa no tempo dele. Mas, após a sua morte, o povo novamente cai no caos. O caos se instala novamente no povo, na nação, como era na época de Manassés. E se você lembrar, a época de Manassés foi terrível, ao ponto de o próprio Manassés, em um culto pagão, sacrificar os seus filhos, seus próprios filhos. Então, parece que toda esse declínio moral, declínio espiritual, fez com que a ira de Deus se levantasse contra o povo de Judá. Naquela época, o reino do norte já havia sido levado pela Assíria, tá bom? Ali nos anos 722 a.C. Isso você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 17, do 1 ao 23. Ali também vai falar acerca do reino do sul de Judá. Vai falar o quanto eles se distanciaram de Deus, o quanto eles não olhavam mais para a lei, não olhavam mais para os estatutos de Deus. Por volta ali, então, dos anos 625, sob o reinado de Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, o Império Neobabilônico, ele começou, como eu disse, a aumentar o seu poder. E ganhando forças, depois que ele passou por cima de Nínive, a capital da Assíria, ali em 612, já no comando de Nabucodonosor, ele então se vê mais forte e então ele atinge o seu clímax, o seu apogeu em 605, quando ele derrota o Egito, como foi dito há uns instantes atrás, ali no Vale do Carquemes. Se você encontra essa batalha lá em Jeremias, capítulo 46, versículo 2, onde Nabucodonosor ele passa por cima do exército egípcio. E por causa do caos que já estava instalado em Judá, Deus então levanta este povo para também ir contra Judá. E como eu disse, por causa do caos que estava instalado,
lá dentro do povo de Judá. Nós temos a iminente invasão dos caldeus e temos o profeta Abacuque clamando por ajuda, clamando por justiça, clamando para que Deus ajudasse ele e os homens de Deus, os justos que estavam sendo oprimidos naquele contexto. Aqui nós temos uma foto da grande Babilônia, quando estava no seu apogeu, aquele grande império que a profecia também de Abacuque prevê a sua queda. A profecia, além de mostrar que Deus iria usar os caldeus, os babilônios, para disciplinar o povo de Judá por causa dos seus pecados, na profecia também existe a derrota da Babilônia. E o que a Babilônia também iria experimentar a destruição. E isso acontece diante das forças medo e persas, no ano 539 a.C. Então, nesse tempo, a promessa de que a Babilônia seria derrotada acontece. Isso você pode encontrar ali em Daniel capítulo 5. Nós temos o episódio onde Belsazar, o filho de Nabonido, estava em uma festa, uma grande festa ali na Babilônia, orgias e bebedices, e então, dado o momento, ele pede para que os seus servos tragam os utensílios que foram saqueados do templo quando Babilônia havia saqueado Jerusalém. E então, neste momento, o capítulo 5 de Daniel nos diz que aparece uma mão na parede escrevendo a sentença contra Belsazar. Então Daniel vem, ele interpreta o sonho e diz que o povo, ou o rei, seria derrotado por duas nações, caso Medo e Persa. E então ele, naquele momento, ele diz que Daniel seria o terceiro em poder diante do povo, em governar o povo. E na mesma noite, Ciro, ali junto com Dário, eles invadem de maneira brilhante o castelo, o Império Babilônico, e então matam o rei e acabam por destruir ali a Babilônia. Abacuque, então, voltando para o nosso texto, Abacuque, diante de todas essas coisas ruins, tanto o seu contexto como o contexto futuro que estava chegando, diante de todas essas coisas, ele se coloca diante de Deus, confrontando Deus. Ele não confronta o povo, mas ele confronta Deus. Em vez de falar a nação da parte de Deus, ele fala da parte da nação a Deus. Em vez de chamar a nação de rebelde ou chamar essa nação ao arrependimento, ele cobra de Deus ações. Ele cobra de Deus a sua justiça. Ele cobra de Deus a sua inação diante das calamidades que estavam nos seus olhos. E a primeira parte do livro nos mostra as questões que Abacuque coloca diante de Deus, perguntando, por exemplo, até quando eu vou ver isso? Por que tens colocado todas essas coisas diante dos meus olhos? A iniquidade, a violência, a opressão estão sempre diante de mim. Então, todos esses questionamentos são levados a Deus pelo profeta. Se pararmos um pouquinho para pensar nos nossos dias, a gente vai conseguir ver uma grande semelhança entre o contexto de Abacuque e o nosso contexto. Os dias de Abacuque eram sombrios, os dias de Abacuque eram de incertezas, e se nós olharmos para o nosso tempo, também são tempos obscuros, são tempos de calamidades, são tempos onde nós não conseguimos ver aparentemente
uma saída. Olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, olhamos para trás, olhamos para frente e não vemos nada que possa nos acalentar o coração, de maneira a nos confrontar, a nos confortar. E muitas pessoas têm feito as mesmas perguntas que o profeta fez naquela época. Onde é que o Senhor está? Será que pode existir uma esperança para o nosso tempo? Será que tudo isso vai acabar um dia? Onde é que está Deus? Será que ele não está nem aí para nós? Será que se nos colocássemos no mesmo contexto lá de Abacuque, será que nós estaríamos tranquilos? Ou será que nós estaríamos como o profeta, clamando por ajuda, clamando por socorro, desesperados por causa dessas coisas? Mas o livro, ele nos traz uma esperança. Quando nós olhamos no início, nós vemos o desespero do profeta, clamando por ajuda, clamando por salvação. Mas quando nós olhamos para o final do livro, nós vemos um profeta totalmente diferente daquele que nós vimos no início. Um profeta que compõe uma poesia exaltando o grande Deus, dizendo na sua composição que por mais que ele não visse coisas boas, ele estava confiando em Deus. Voltando para o nosso texto, no final de todo esse dilema, como eu disse, no final de tudo isso, parece que o profeta ele encontra no Senhor, nas promessas do grande Deus, ele encontra respostas para os seus questionamentos. Ele encontra alívio no meio das incertezas. Ele encontra esperança para prosseguir o seu caminho. Por mais que as coisas estivessem ruins e que piorariam no futuro, ele espera nas promessas de Deus. Como eu disse no último capítulo, nos mostra essa fantástica transformação de perspectiva, de cosmovisão. O profeta agora consegue enxergar Deus em meio ao desastre. Essa mudança, ela não começa no capítulo 3. Ela começa no capítulo 2. Essa transformação começa no capítulo 2. A verdade que o justo ele viverá pela fé, que é encontrada ali no versículo 4 do capítulo 2, mostra que o profeta ele tem condições de continuar alegre em meio à opressão, à violência que está instalada em Judá, e que ele vai conseguir viver pautado nas promessas de Deus, mesmo com a invasão chegando dos caldeus. Sua perspectiva, ela muda. Isso é fantástico. Dos gritos de socorro para a adoração confiante em Deus. Do caos, ele vai para o muito bom. Isso é fantástico. O livro, ele tem as suas partes, tá bom? Aqui eu coloquei o esboço do texto, tá bom? Versículo 1, nós temos o título do texto. Do versículos 2 a 4 do capítulo 1, nós temos o problema da impiedade sem a punição, e é por causa disso que ele clama ao Senhor por justiça, porque não há punição, a justiça não está ali, aparentemente. Versículo 5 ao 11, ainda do capítulo 1, nós temos a resposta de Deus aos questionamentos do profeta. Capítulo 1, ainda, dos versículos 12 ao 17, nós temos o questionamento do profeta em ver a punição de Deus, a punição que Deus vai usar para com o povo, e ele acha essa punição, essa disciplina excessiva demais. No capítulo 2, versículo 1, nós temos a resposta, a segunda resposta à pergunta da disciplina. No capítulo 2, versículos 2 a 20, nós temos a forma como Deus irá tratar também o povo que irá
subjugar o povo de Deus. E o capítulo 3, versículos 1 ao 19, nós temos o Salmo do profeta Abacuque. Essa composição lindíssima que muitos conhecem. Na verdade, eu acho que todos os crentes conhecem a última parte da poesia, mas desconhecem o início e o meio de toda a história de Abacuque e o porquê que ele consegue compor este salmo. Temos algumas aplicações que o livro nos traz, que o texto nos traz. O primeiro é: o pecado sempre vai ser punido. O pecado, ele não será deixado de lado, mesmo que isso pareça tardar, mesmo que a justiça de Deus pareça estar longe, mas Deus irá punir o pecado em tempo oportuno. A segunda aplicação: Deus sempre vai providenciar conforto, alento aos seus servos em meio à calamidade. Isso deve alegrar o nosso coração, porque por mais que as coisas estejam ruins, por mais que a situação não tenha uma aparente saída, mas Deus está ali, trazendo alento ao nosso coração, assim como trouxe ao coração do profeta. A terceira aplicação é que o sofrimento do justo é temporário. O justo, ele pode sofrer, mas esse sofrimento vai ter um ponto final. Mas o castigo dos ímpios, este castigo, ele é eterno. Quarta aplicação: a crise deve levar o cristão não ao desespero, mas à confiança inabalável. Por mais que essas crises estejam aqui, mas elas não devem nos desesperar. Elas nos devem levar para mais perto de Deus. E em última slide, Abacuque, o livro de Abacuque, ele nos ensina muitas coisas. E uma dessas coisas é alguns aspectos sobre o mal. O livro nos ajuda a compreender melhor como que Deus usa o mal para o nosso bem. E Deus usa o mal como um agente, como um combustível para nos ajudar ou para nos levar para mais perto de Deus. O mal, ele é usado por Deus para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança, para nos moldar à imagem de Jesus Cristo. O mal, ele não está aqui para nos punir. O mal, ele não está aqui para nos oprimir. Até porque 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai nos dizer que nós não fomos destinados à ira, mas nós fomos destinados à salvação. Então, as coisas que estão acontecendo, as crises que estão ao nosso derredor, não são coisas para nos oprimir, não são coisas para nos julgar, porque nós não fomos destinados a isso. Todas essas coisas, inclusive o mal, está nos fazendo ou nos levando para mais próximos de Deus. Assim como Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e todas as coisas ali está incluída o mal. E todas essas coisas nos fazendo parecer mais com Jesus Cristo. Ok? Então, que esse nosso estudo seja para aumentar a nossa fé. Hoje nós demos uma olhada mais panorâmica no livro, vendo o contexto histórico, a situação do povo, a situação do profeta. E na próximo momento nós vamos ir para o texto propriamente dito. Vamos analisar o texto em si. Então, que Deus abençoe você e que Ele nos dê um dia maravilhoso na sua presença e que possamos cada vez mais confiar nele, mesmo que os tempos sejam difíceis. Que Deus vos abençoe.